Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Considere o equilíbrio abaixo que se estabelece quando o indicador ácido-base, então nós temos H, que ele vai ser característica de ácido, tá? E indicador é acrescentada água. Então tá vendo aqui, ó, o H+, ele tá conjugado com esse indicador. Ele tem que coloração incolor. Quando se ioniza H+, a solução fica ácida, tá? Levemente, nesse caso. E nós temos o indicador, quando ele fica em forma de íon, aqui no ânion indicador, ele tem a coloração vermelha. Então aqui é só para a gente ter uma noção que a gente pode estar falando aqui da fenolftaleína, tá bom? Só para a gente ter essa noção. Então ele pergunta aqui, ó, a intensidade da cor da solução aumentará, ou seja, o vermelho vai aumentar borbulhando qual solução? Primeiro, pessoal, para nós aumentarmos essa coloração, esse ânion aqui, ou temos que consumir o H+, ou adicionar mais indicador. Teoricamente é isso, tá? Mas nesse caso, pessoal, a gente vai fazer o quê? Nós teremos que consumir esse H+. Então, quanto mais H+ ele for consumido, mais o meu indicador que está incolor vai liberar tanto H+, quanto o ânion desse indicador, tá certo? Então, quais dessas soluções? Primeiro, a gente já vai eliminar duas, logo de cara, tá? A, que é o monóxido de carbono, ele é um óxido neutro. Ele não vai, porque é uma solução, tá? Então, a gente vai borbulhar algum gás aí. Ele não vai acontecer nada na água, ele não reage com a água. E também o metano. O metano, pessoal, é gás natural veicular, tá? É o gás que literalmente nós peidamos. É exatamente isso daí, tá? Então, por isso que quando você peida na água faz bolinha, tá? É por causa desse gás aqui. Ele tá em maior quantidade. Aí o fedor é outra coisa, tá? Mas é exatamente isso daqui. Ele é um gás combustível. Ele não vai reagir com água, tá bom? Agora, esses três reagirão, ou seja, vai formar algo. Então, em água, tá? Nós temos aqui, ó, vou até colocar água aqui na frente. Em água, o nosso CO2, que é o nosso dióxido de carbono, ele vai formar o quê? Ele vai formar um ácido, que é o nosso ácido carbônico, tá? Vou colocar aqui porque ele é instável, tá? Só que, se ele se ionizar, ele vai se ionizar basicamente nisso aqui, tá, pessoal? Primeiro, ele perde um hidrogênio e forma o quê? O nosso bicarbonato. Tá vendo? Eu tô liberando com esse gás, eu tô liberando H+. Eu liberando H+, pessoal, eu estou aumentando essa concentração aqui. Então, se eu estou adicionando H+, eu não vou deslocar para o lado dele, eu vou deslocar para o outro lado. Ou seja, nesse caso vai ser para o sentido inverso. Então, quanto mais H+, eu adicionar, ele vai voltar a ser molécula esse indicador. Certo? Ele vai ser incolor, porque eu estou adicionando mais H+, certo? Então, por causa desse motivo, não pode ser o CO2, tá? Então, a gente risca ele aqui, tá bom? Porque ele está liberando H+ para a solução. Agora, o H2S, que é o nosso ácido sulfídrico, vamos considerar aqui a ionização dele. Primeiro, ele se ioniza em H+, mais HS, que é a primeira etapa, tá? Vamos fazer certinho. E a segunda etapa poderia ser exatamente isso daqui, ó, né? Então, 2H+, mais S2. Lembrando que a segunda etapa é muito mais difícil de acontecer, tá? Precisa também de outros fatores. Mas só para a gente ter uma noção. Tá vendo que só na primeira ionização dele, pessoal, nós temos o que aqui, ó? H+. Tendo H+, o que eu estou fazendo? Eu estou favorecendo a concentração de H+. Ou seja, eu vou deslocar para o outro sentido. Se eu adicionar H+, eu favoreço para o outro sentido. Então, vai voltar a ser molécula esse indicador. Ele volta a ser incolor. E não é o que nós queremos. Nós queremos aumentar essa coloração vermelha. Tá? Então, não pode ser o ácido sulfídrico ou o gás
tá? Sulfídrico. Então só sobrou a alternativa E. A alternativa E, pessoal, mesma coisa, ó. H2O. Se nós borbulharmos amônia, pessoal, ela forma uma base. Então, ó, borbulhamos amônia na água, nós vamos formar exatamente essa base. Só que está em água, ela sofre uma pequena ionização, que vai formar NH4 mais OH-. Agora sim, pessoal, tá vendo o ânion que ele está liberando? Não é H+? É H+, não é? H+, ó, desculpa, OH-. Ele vai consumir esse H+. Ele consumindo esse H+, vou até que fazer aqui do lado, ó. H+, mais OH-, vai formar o quê? Vai formar água, certo? Formando água, pessoal, eu estou consumindo, eu estou retirando esse H+ dos produtos. Se eu estou retirando isso, eu favoreço o quê? A ionização do meu indicador. Então, ele vai liberar mais H+ para a solução, para a hidroxila retirar, e mais indicador ainda, esse ânion desse indicador. Ou seja, eu favoreço essa coloração vermelha. Certo, pessoal? Então, tá vendo como a gente tem que analisar? Esse aqui vem o conceito lá de ionização de ácidos e também de óxidos. E a base não metálica que a gente utiliza bastante, que é o hidróxido de amônio. Tá certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida aqui, eu estendi um pouquinho até mais, mas eu acredito que vocês deu para explicar, deu para entender. Se vocês não entendem, principalmente a formação desses óxidos, tem a playlist de óxido, tem a playlist de ácido, tem playlist de base, tem muita coisa aí, pessoal, tá? Só dá uma olhadinha aí nas playlists, procura que vocês vão achar aí facilmente, tá legal? Então, pessoal, se você chegou até aqui, ó, coloca aí, ó. Hashtag deslocamento de equilíbrio, que se engaja bastante o vídeo, tá? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso já ajuda a engajar cada vez mais o vídeo, tá bom? Isso ajuda mesmo, tá, pessoal? O canal tá crescendo graças a vocês. Muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz e eu também quero ajudar cada vez mais vocês. Então, se vocês quiserem algo de diferente, que eu grave uma série, uma curiosidade, qualquer coisa do mundo da ciência, coloca aí para eu saber se vocês querem que eu grave algo de diferente a não ser só resolução de exercício. Às vezes uma aula prática eu também verifico a viabilidade, explicações de algum vídeo, de alguma coisa, para trazer aqui para o canal para enriquecer cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!